Você está na lista dos escolhidos? Já parou para pensar se Deus te marcou para algo maior ou se você está perdido no meio da multidão, sem nome, sem direção, sem esperança? A incerteza aperta seu peito como uma corrente invisível. Você olha para o céu e se pergunta: eu sou digno? Ele me quer? Ou eu já fui deixado para trás? A Bíblia não te deixa no escuro. Ela rasga o véu dessa dúvida com uma verdade que corta fundo. Deus tem uma lista e seu nome pode estar nela. Ou não? Não é sorte, não é acaso. É um chamado que ecoa desde antes do mundo existir. Romanos 8,30 não mente. Aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Mas o que isso significa para você hoje, agora, no meio da sua dor? Fica comigo nesses próximos minutos, porque a palavra de Deus vai te mostrar quem são os escolhidos, como você entra nessa lista e o que está em jogo se você ficar de fora. Se você já sentiu o peso de não saber onde está pisando na sua fé, esse vídeo é para você e para quem você ama que precisa ouvir isso agora. Vamos ao começo. Quem são os escolhidos? Efésios 1:4. É claro como o dia. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes do seu primeiro respiro, antes do seu primeiro erro, Deus já te viu. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser chamado. Mas Mateus 22:14 te sacode. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O chamado chega a todos. A diferença está em quem responde. Os escolhidos ouvem a voz de Deus no meio do barulho, sentem o peso do pecado e caem de joelhos. Você já sentiu esse peso? Já ouviu esse chamado? Ou está correndo dele enquanto o tempo escorre pelas suas mãos? Pense nisso. Deus não escolhe por aparência ou poder. 1 Coríntios 1:27 diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele pega os fracos, os quebrados, os que ninguém vê e os levanta. Você já se sentiu pequeno demais para ser notado? Pois é exatamente aí que ele te encontra. E isso não é teoria, é a história de gente como você. Davi era um pastor esquecido, mas 1 Samuel 16:7 mostra Deus olhando para o coração, não para o trono. Moisés gaguejava, mas Êxodo 3:10 o chamou para libertar um povo. Os escolhidos não começam grandes, eles são feitos grandes pelo chamado. E você, já sentiu esse fogo que não explica queimando dentro de você, pedindo para sair? Mas como? Você sabe se está na lista? Não é um clube secreto, não é um jogo de adivinhação. João 15:16 te pega pelo colarinho. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Deus te escolhe primeiro, mas você precisa dizer sim. Romanos 10:9 te dá o passo a passo. Se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou, serás salvo. Não é sobre obras para impressionar, é sobre fé que transforma. Você já confessou? Já creu de verdade? Ou está preso num ciclo de dúvidas que te puxa para o fundo toda vez que você tenta subir e não para aí? João 6:44 adiciona: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É um mistério. Deus chama, mas Ele também abre seus olhos para ouvir. Você já sentiu esse puxão no peito que não explica? Isso é Ele te chamando. Agora, olha para sua vida. Quantas vezes você sentiu que algo maior te puxava, mas você virou as costas? Os escolhidos não ignoram esse sussurro. Eles se rendem a Ele, mesmo quando dói. E quando você se rende, algo muda. Romanos 8:15 diz: recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Os escolhidos não são escravos, são filhos. E o que separa os escolhidos dos outros? Não é riqueza, não é status, é o coração. 1 Pedro 2:9 chama os escolhidos de raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas isso vem com um preço: arrependimento. Atos 3:19 grita:
Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Os escolhidos não fogem da cruz, eles a carregam. Pense na sua vida. Quantas vezes você virou as costas para o que sabe que é certo? Quantas vezes deixou o orgulho falar mais alto? Os escolhidos se quebram, mas é nesse quebrar que eles encontram força. Mateus 5:3 confirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você está pronto para se quebrar? Porque os escolhidos não são os que brilham por fora, são os que queimam por dentro. E não é só poesia. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas João 21:15-17 mostra Cristo o chamando de volta. Paulo perseguia a igreja, mas Atos 9:4 o derrubou. Com uma luz que mudou tudo. Os escolhidos caem, mas se levantam com ele. E você, quantas vezes caiu e achou que não tinha volta? A Bíblia diz que tem, se você ouvir. E o que está em jogo? Tudo. Hebreus 12:2 mostra Jesus, o autor e consumador da fé, que correu para a cruz por você. Os escolhidos não vivem sem dor, mas vivem com propósito. Apocalipse 3:21 promete: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Vitória eterna não derrota temporária. Mas para quem rejeita, Mateus 25:41, é o fim da linha. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não é uma ameaça, é a realidade. Você já parou para pesar isso? Está disposto a jogar tudo fora por um momento de silêncio quando Deus te chama? Romanos 8:29-30 te puxa de volta. Você foi predestinado para ser como Ele, chamado para ouvir, justificado para viver, glorificado para vencer. Os escolhidos não são melhores, são os que aceitam o convite. E você já aceitou? Porque essa lista não espera para sempre. Olha para o ladrão na cruz em Lucas 23:43. Ele não tinha nada, mas ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. O chamado está vivo agora e ele te alcança onde você está. Mas não é só sobre salvação. Filipenses 1:6 garante: aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la. Os escolhidos têm um destino e ele é maior que a sua dor. Você está na lista dos escolhidos? A Bíblia te chama agora, não amanhã. Compartilhe esse vídeo com quem precisa. Inscreva-se. Para mais verdades que cortam fundo, e deixa nos comentários qual sua dúvida sobre Deus hoje. Sua pergunta pode virar um vídeo novo.